constelações sistémicas individuais e constelações sistémicas em grupo. Olá, decidi fazer-vos aqui este vídeo porque a verdade é que existem muitas pessoas que me vêm questionar sobre qual a diferença ou como é que funcionam as constelações familiares, sendo num contexto individual, ou seja, de um para um, ou sendo num contexto em grupo, ou seja, com outras pessoas. Então, para vos trazer isto, eu quero dizer-vos em primeiro lugar que esta é uma versão muito simplificada, no fundo simplista daquilo que habitualmente acontece. E quando eu digo habitualmente é porque existem várias abordagens e cada facilitador tem o seu campo, tem o seu próprio sistema e tem também a sua própria forma de trabalhar. E até porque não há constelações iguais, não há uma constelação igual à outra. Portanto, muitas vezes os temas pedem talvez uma mistura de técnicas ou várias formas de se abordar. Aquilo que às vezes pode até parecer um tema muito semelhante, pode ter resoluções completamente diferentes e necessitar também de abordagens diferentes. Portanto, trago-vos aqui esta versão simplista apenas para que tenham internamente uma visão, uma perspectiva, talvez até uma espécie de uma imaginação. Que vos traga aqui alguma, de certa forma, expectativa, mas não no sentido de fechar as vossas possibilidades, não no sentido de excluir qualquer tipo de abordagem, porque a verdade é que se nos faz sentido, se está. Se vai de encontro aos nossos valores, se não vai contra os mesmos, então é algo que nós devemos efetivamente perceber, aceitar, e trabalhar dessa mesma forma. Portanto, no caso de verem também outras perspectivas, outras formas de atuar, não significa que elas estejam erradas, significa sim que elas também têm o seu lugar e que faz parte e que se calhar naquele preciso momento fez sentido incluir ou até misturar de alguma maneira estas duas abordagens. Portanto, vamos a isto. Constelações individuais e constelações em grupo têm efetivamente a mesma abordagem, ou seja, o mesmo objetivo. Portanto, por trás e como base destas duas abordagens, efetivamente está aqui a mesma teoria, ou seja, das constelações familiares sistémicas, do Bert Hellinger, de todas as pessoas que até hoje se dedicam a estudar e também a praticar, a facilitar estas constelações, ou seja, este método terapêutico. Isto significa que tem aqui efetivamente o mesmo objetivo, que é colocar a ordem no amor, trazer ordem para o amor no sentido de o que quer que seja que não esteja a resultar, o que quer que seja que não esteja a fluir na nossa vida, possa então a partir de agora fluir melhor, de uma forma mais organizada, no sentido de vermos, incluirmos, ordenarmos, de, sim, de equilibrarmos tudo aquilo que faz parte do sistema, do nosso sistema familiar e todos aqueles que depois, a partir do sistema familiar, acabam por surgir também, no fundo, não é? E se, sim, e nascer e também eles próprios também se adaptarem e se demonstrarem, tendo em conta tudo aquilo que o nosso sistema familiar nos traz, o nosso sistema familiar de origem. Então, as constelações sistémicas familiares individuais passam-se num contexto de um para um, ou seja, consultório, seja presencial ou online, e significa que então eu, enquanto cliente, trago então um tema para trabalhar. Um, Portanto, aqui nada de novo e nada de diferente em relação às constelações familiares em grupo. Agora, o que se passa numa constelação familiar individual é que se utilizam objetos, para, no fundo, representarem aquilo que tem que ver com o tema que nós trazemos. Eu não vou em demasiado detalhe ao que acontece e o que é que estamos a representar ou não, porque depende de tema para tema e sinto que ou seja, tornarei este vídeo muito mais complexo se for, ok, mas como assim? Objetos para representar o quê? Trago simplesmente esta consciência de que quando eu venho trabalhar um tema nas constelações familiares, um, nós partimos do princípio que existem conexões, daí o tema constelações, não é? Que existem conexões com outros membros da nossa família, ou seja, com outras pessoas, e isto simboliza também que também estamos, talvez, de alguma forma emaranhados, ou que estamos talvez a representar algum padrão.
ou algo que está então aqui que também no passado também já aconteceu. Portanto, constelações familiares individuais, volto aqui novamente. Eu trago um tema, e então desejo que este tema esteja a ser então trabalhado nesta sessão individual, ou seja, com o facilitador e comigo. Então, para representar certas coisas e para percebermos, para abrirmos o campo, necessitamos então aqui de colocar alguns objetos. Às vezes estes objetos podem ser Playmobil, podem ser Lego, podem ser livros, no fundo, objetos com que aquele facilitador deseja trabalhar. Para além disso, também podemos usar outro tipo de objetos como âncoras, ou seja, papéis onde nós nos colocamos em cima, ou até mesmo outros objetos onde nós nos colocamos em cima, dos mesmos sentindo a energia que eles nos trazem, ou como é que eu me sinto neste lugar ou naquele. E também, muitas vezes, esta abordagem pode passar até por algum tipo de meditação, por algum tipo de representação mental interna daquilo que nós temos, daquilo que pode estar a acontecer ou não. Algo muito semelhante à hipnose, que não quer dizer que o seja, mas que no fundo está aqui então a tocar no nosso sistema interno e que está connosco e que está presente no nosso inconsciente. E que o objetivo das constelações, no fundo, é trazer à consciência, não é? Ou seja, trabalhando ao nível da alma, que no fundo é a nossa consciência daquilo que nós somos. Consciência mais pura daquilo que nós somos, não é? Trazendo para o consciente daquilo que está no inconsciente, muitas vezes as nossas capacidades, muitas vezes as coisas que nós nem sabemos que somos, mas que no fundo sim somos, e está presente na nossa alma, ou seja, no nosso lado mais consciente de nós mesmos e que por vezes está aqui em camadas, acabando por estar um bocadinho escondido pelo nosso inconsciente, não é? Então, nas constelações familiares em grupo, o que é que acontece? Nós estamos então presentes num grupo de pessoas, onde existem pessoas que trazem então temas, que são as pessoas que, no fundo, vêm constelar temas da sua vida, e existem outras pessoas que estão lá simplesmente porque vêm representar, ou seja, vêm num sentido de, no fundo, se oferecer para representar, ou seja, em vez de objetos, temos então outras pessoas que vêm então representar essas mesmas coisas, que iriam representar numa sessão individual. Só que, como eu estava a dizer, em vez de objetos, são então outras pessoas. Ok, então aqui numa sessão do grupo é interessante percebermos que existem várias pessoas e que existem algumas que vêm constelar e que também vêm representar nos temas de outras pessoas, e há outras pessoas que vêm simplesmente representar. E vocês agora dizem-me, ok, então, mas isso não é um bocadinho injusto ou é um bocadinho estranho que haja pessoas que vêm constelar e outras que vêm só representar? Compreendo a questão, mas a verdade é que, mesmo quem vem só representar, está, na verdade, a trabalhar de uma forma um pouco indireta em questões do seu próprio sistema familiar. Ou seja, quando eu me coloco enquanto objeto representante na constelação de outra pessoa, também de uma forma indireta estou ali a trabalhar qualquer coisa que também necessitava de ser trabalhada ou no meu sistema ou em mim. Não é o mesmo do que fazer efetivamente ou do que trazer um tema para ser constelado, mas tem aqui alguma força e é um lugar que eu sinto que é um lugar muito generoso, mas ao mesmo tempo um lugar que nos abre muitas portas, quase como se, ok, eu já representei em algumas constelações e agora efetivamente consigo perceber que há estes temas para eu trabalhar no meu sistema familiar, no meu sistema. eh, ou que há aqui qualquer questão que eu tenho e que necessito de rever em mim, ok? Portanto, é quase como se fosse uma espécie de uma posição em que se abre portas. Para a pessoa que vem constelar é interessante porque fica num lugar um pouco de observador daquilo que vai acontecendo, porque escolhe esses representantes, ou seja, estas pessoas, e fica muitas vezes, embora às vezes possa ser também convidado a entrar depois em certa altura na constelação, habitualmente no momento mais tardio, em que a constelação já teve o seu lugar mais de ex-libris, vamos. Mas habitualmente a pessoa que vem constelar fica numa posição, numa ação de grupo, numa posição mais de observadora. E claro, também sente muitas coisas. Mas é uma posição mesmo muito de ok, é isto que está a acontecer, quase como se fosse uma espécie de uma abertura de eu estou a sentir que há algo que está a acontecer dentro de mim, mas não sou eu que estou ali. É interessante numa constelação de familiar em grupo, porque também temos o efeito de grupo, não é? Há um efeito de partilhas e há também este lugar do representante que eu vos estava a dizer há pouco, que acaba por ser muito importante e muito interessante e também muito um lugar muito de abertura, como eu estava a dizer. Para vos dizer também que numa constelação familiar individual, ao escolhermos os objetos, a pessoa que vem constelar, embora
sejam objetos, um, têm um lugar um bocadinho diferente, não só de observador, mas têm um lugar diferente no sentido de, ok, eu estou aqui, eu escolhi estes objetos específicos e agora sou eu que os vou movimentar de um lado para o outro. Enquanto que, e estes movimentos são muito importantes para a constelação. Ok? Porque a constelação trabalha com movimentos sistémicos, trabalha com os lugares onde nós partimos, os lugares para os quais nós vamos, tudo isso é muito simbólico numa constelação. Partindo para a constelação em grupo, o que acaba por acontecer é que, como são pessoas, as pessoas naturalmente movimentam-se muito mais naturalmente e muito mais organicamente. Ao invés da constelação individual, em que, para que os elementos se movimentem, é necessário darmos uma ordem, no sentido de, ok, eu necessito que este elemento se movimente para aquele lugar. E o facilitador normalmente acaba por ser então a pessoa que movimenta os objetos que estão então presentes ali naquela constelação e que foram previamente escolhidos então pelo consulente, pela pessoa que vem então trazer um tema para a constelação. Ahm, sim, basicamente é isto que eu vos queria dizer. Espero que tenha ficado claro. Então, numa constelação individual, nós, sendo que é uma constelação entre cliente, entre facilitador, utilizamos então objetos físicos e muitas vezes objetos também mentais, não é? Que estão no nosso interior, mas. De uma forma mais prática, objetos então que não são outras pessoas, portanto, utilizamos objetos para representar o que quer que seja que possa estar envolvido naquele tema, naquela constelação. Numa constelação de grupo, utilizamos então outras pessoas, o que não quer dizer que iremos excluir a possibilidade de integrar o que quer que seja outro tipo de elementos. No entanto, as pessoas são então aqui o objeto central para que nós possamos então realizar a própria constelação e os próprios movimentos sistémicos. Agora vocês perguntam-me, Joana, existe uma abordagem melhor do que a outra? Na minha perspectiva profissional e pessoal, não existe abordagem melhor do que a outra. Existem sim. Temas que se calhar muitas vezes nós sentimos que estamos mais confortáveis em constelar individualmente. Existem momentos da nossa vida em que nós sentimos que faz sentido fazermos parte daquele grupo, e que se calhar neste momento sentimos que faz sentido vermos, observarmos a constelação a acontecer, eu vendo outras pessoas a movimentarem-se no meu lugar e no lugar dos meus familiares e do que quer que seja que surja na constelação. Depende aqui um bocadinho do nosso processo individual. Depende também do nosso gosto, depende do quanto nós estamos conectados com o sentimento de grupo ou não. Depende muitas vezes até do tema, embora eu sinta que isto é tudo muito inconsciente, portanto eu não vos vou dizer que há temas que devem constelar em grupo e há temas que devem constelar individualmente, porque a verdade é que eu sinto que o nosso inconsciente vai sempre levar-nos onde nós temos que ir. Um, o interessante, e para vos dizer, é que efetivamente, numa constelação em grupo, nós vemos as coisas a acontecer e muitas vezes existem reações muito óbvias que as pessoas têm e que acaba por ser uma transformação, ou isto traz uma transformação mesmo até a nível mental, não é? Porque há uma visibilidade daquilo que está a acontecer nos elementos, que são as pessoas, muito óbvia, não é? E as pessoas reagem de certas maneiras que acabam por nos tocar de uma forma muito profunda. Nas constelações individuais, não existe talvez essa reação tão óbvia, porque são normalmente objetos, ou seja, não são objetos que têm voz e que têm vontade e que têm sentimentos, mas uma vez que sou eu, por exemplo, enquanto cliente, que estou então aqui a movimentar estes mesmos elementos, o que a teoria nos diz, e na verdade também a prática, é que, como sou eu que me estou a conectar a todos os elementos, eu acabo por sentir dentro de mim muito fortemente aquilo que cada elemento está a sentir. Portanto, não estou só centrado em mim, mas estou também muito conectada com aquilo que os outros elementos também estão a sentir, ou porque, sim, o que é que eles estão a sentir naquela própria constelação, pelo que é que estão a passar, no fundo, naquele tema específico. Agora, vocês dizem-me, Joana, então o que é melhor? Eu não faço ideia, porque a verdade é que depende efetivamente do tema que nós trazemos e depende daquilo que a nossa alma, portanto, a nossa consciência, muitas vezes até através do nosso inconsciente, onde sente-nos de levar, como eu vos estava a dizer. Espero que este vídeo tenha sido, sim, claro para todos aqueles que me estão a escutar. Sei que há pessoas que certamente me vão escutar e que já
fizeram constelações e que isto acaba simplesmente por ser aqui uma consciencialização ainda maior. Há outras pessoas que se calhar vão ficar, ok, eu não tenho bem a certeza se quer uma coisa, se quer a outra, se faz sentido uma coisa, se faz sentido a outra. Na dúvida, eu aconselho-vos sempre a experimentar ambas e várias vezes, ok? O mais importante é que, e para mim neste momento, é trazer-vos simplesmente a consciência de que são abordagens, sim, diferentes, mas que no fundo são a mesma abordagem, que têm o mesmo objetivo, que partem da mesma teoria, que partem dos mesmos autores, e que, independentemente até de serem facilitadores diferentes, independentemente de qualquer que seja, a abordagem que tenham ou que tenhamos, a verdade é que o objetivo é sempre através do amor, do respeito, da honra, da nossa família e de todos os outros que estão envolvidos na mesma e que também fazem parte. Obrigada e até ao próximo vídeo.